Nós temos mais um capítulo para ver, que é o 7, muito interessante, que é quando nós queremos resolver problemas que são, por exemplo, supersônicos, ou subsônicos, ou transônicos. E aí eu faço alguns comentários sobre a questão, digamos assim, da literatura internacional sobre isso. Isso tudo que nós vimos aqui até agora, e nós temos um último capítulo nosso, capítulo 7 do texto, tudo que nós vimos até agora veio de uma escola, que, digamos assim, incompreensível, da escola de transferência de calor. Toda essa escola, de que eu acabei fazendo parte, no meu aprendizado, é a escola que começou, nessa movimentação com Spalding, Patancar, Rateby, pessoas que trabalharam na escola de volumes finitos, mas bastante preocupados com transferência de calor. Eu citei 3 pessoas, mas muitos outros, mas esses são pioneiros nessa escola. Então é uma escola que mais ligada a problemas de transferência de calor e, portanto, mais ligadas a problemas, escoamentos incompressíveis. E tudo que a gente viu aqui, nós não falamos de escoamentos compressíveis nesse tratamento com a pressão e velocidade, só de incompressíveis. Inclusive falamos lá que o ρ era a sua função de T, e escoamento compressível a gente vai considerar quando o ρ é função de P também, quer dizer, o ρ mudou com P, não o ρ mudar com T. Como eu já falei, escoamento água aquecida, a densidade muda, mas isso não é tratado como um escoamento compressível numericamente, porque não funciona, nós já vimos. Fazer a formulação compressível não funciona. Então você vê na literatura claramente 2 áreas que não têm penetração uma na outra em termos de referências, em termos de métodos que servem para cá e métodos que servem para lá. Você vê a escola da transferência de calor, a escola incompressível, que é essa que nós aqui estudamos, e você vê a escola de aerodinâmica compressível. Quer dizer, então é a escola que os métodos são desenvolvidos para problemas de alta velocidade, extremamente desenvolvido, obviamente, nos Estados Unidos, Quer dizer, com todos os seus journals, com métodos das mais diversas formas, quer dizer, com muitos métodos, mas ainda, agora está começando, mas ainda não falando em volumes finitos, mas na classe ainda dos métodos de diferenças finitas, onde a difusão numérica que aparece lá tem um tratamento todo especial de estabilização, as oscilações numéricas. As oscilações numéricas que lá aparecem, elas são tratadas com esquemas de estabilização, de alta ordem, etc., dentro de um contexto de diferenças finitas. O que nós vimos até agora é dentro de um contexto de volumes finitos a baixas velocidades, escoamentos incompressíveis. E essa escola, altamente desenvolvida, não podia ser diferente, O pessoal está com a aerodinâmica de alta velocidade, há muito tempo que é super desenvolvida. E essa escola, que é uma escola de métodos numéricos muito forte, de diferenças finitas, vinculado a escoamentos de alta velocidade. Mas aí você funciona, aquela metodologia eram fundamentais para escoamentos de alta velocidade. Essas que nós vimos, só dá para resolver coisas incompressíveis. Nós não conseguimos resolver problemas compressíveis nessa metodologia de acoplamento de pressão e velocidade que nós vimos aqui. E se vocês forem para a literatura, pegar todos a IAA Journal,
vinculados aí às altas velocidades dos escoamentos, né? Vocês vão ver que não existe uma conexão de referências. Não é uma área, praticamente não alimenta a outra. Digamos assim, há 15 anos, 20 anos passados, essa área que trabalhava, ou que trabalha fundamentalmente com os escoamentos incompressíveis, resolveu desenvolver seus métodos aqui, extensão disso que nós vimos, para trabalhar com escoamentos compressíveis. E a área aqui de alta velocidade, dos escoamentos compressíveis, também envidou esforços aí para que seus esquemas também funcionem para escoamentos subsônicos, escoamentos incompressíveis. Então, tem uma, digamos assim, aquela linha que dizia que aqui era supersônico, aqui é subsônico, aqui era uma determinada metodologia, aqui era outra metodologia. Essa metodologia veio para o subsônico também, e essa metodologia foi para o supersônico também. Quer dizer, esse lado aqui que eu estou falando da aerodinâmica espacial, eles têm métodos que resolvem o subsônico, coisas que nós não estudamos, né? E não está no escopo das nossas discussões. O que eu vou mostrar para vocês é uma metodologia que sai dessa nossa área, ou seja, estende aquilo que nós vimos até agora para resolver escoamentos supersônicos e transônicos também, ou seja, resolver escoamentos para qualquer velocidade e não apenas de baixa velocidade, não apenas com Mach 0,3, 0,4, coisa desse tipo, mas até com Mach 3, 4, né? Indo lá para o supersônico. Então esse é o nosso próximo passo. Eu quis fazer esse introito para dizer o seguinte, que nós não vamos aqui tratar de escoamentos compressíveis na sua plenitude, obviamente, não vamos nem... O que nós vamos fazer é pegar o que conhecemos e passar, dizer assim, olha, isso aqui também dá para resolver para compressível. Mas tudo que está aqui de compressível, da outra escola, claro que isso nós não vamos ver. Então, vamos colocar um título aqui, que é formulação para escoamentos a qualquer velocidade. Formulação para escoamentos a qualquer velocidade. E eu já falei, né? E repito, né? É uma extensão das metodologias que nós acabamos de ver aqui no capítulo 6. É uma extensão disso. E aí vamos ver o seguinte. Primeiro, por que nós, com isso que nós mostramos até agora, não conseguimos, ou a metodologia não consegue resolver problemas supersônicos de alta velocidade? E aí vamos escrever aqui a equação da conservação da massa. Vamos trabalhar aqui com o 2D de novo, né? Não há necessidade. Essa é a nossa equação de conservação da massa. O que a gente faz na hora que integra a nossa equação,
que vai aparecer um termo aqui, eu vou escrevê-lo aqui, né? Integrando, mas eu não vou integrar ela completamente, só vou mostrar um termo. Integrando, nós teríamos, eu vou pegar esse termo aqui, ó. Eu teria um ρe, UE, delta Y, menos um ρw, UW, delta Y, mais, etc., os outros termos. Integrei isso aqui, ρu, né? Como bidimensional vai aparecer o delta Y aí. O que a gente faz no nosso problema? A gente chega nessa equação, nessa variável e nessa variável, e substitui aqui as nossas equações de correção de velocidade. O que a gente está fazendo? Isso aqui seria o nosso M.E. Vou pegar aqui. E vou pegar o M.E. agora como exemplo. O que a gente está fazendo é pegando o M.E, que é ρe, UE, delta Y, e deixando como variável ativa na equação de conservação da massa essa aqui, porque essa é que é substituída por UE menos delta P', delta X, delta V sobre AP. O que a gente faz com o ρ? A gente deixa ele no coeficiente. Era conhecido, né? Ou era um ρ de T, ou era ρ constante, né? Ele ficou fora. Ele não ficou variável ativa na equação da conservação da massa. No problema compressível e incompressível, quando a gente trabalha com incompressível, apenas U é ativo ou ativa, né? Velocidade, variável, na conservação da massa. Apenas U é ativo na conservação da massa. E veja o que a gente... olha qual é a filosofia da... Quando a gente vai resolver esse problema, esse ρe aqui, a gente não deu bola para ele, está lá nos coeficientes. E não dá para não dar bola para ele se o escoamento for compressível de alta velocidade, porque ele varia um monte. Na onda de choque, imagine, na onda de choque o ρ varia muito. Então é lógico que essa metodologia incompressível, apenas U é ativa na conservação da massa, é lógico que ela não consegue funcionar para escoamentos de alta velocidade. Porque eu disse que o ρ não tem papel fundamental na conservação da massa. Quando a gente joga essas equações aqui para dentro, aqui da equação da conservação da massa, que obtém a equação para P', etc., quando a gente faz isso, a gente está deixando o ρ fora e está dizendo que a conservação da massa será satisfeita forçando variações de velocidade. É só a variação de velocidade que a gente está tratando. O ρ está lá no coeficiente. Então a formulação incompressível falha por deixar apenas a velocidade ativa na equação de conservação da massa. E eu, pelo lado oposto, então no problema que é incompressível, essas são ativas, U e V. Mas por outro lado, a formulação que é compressível, ela falha porque faz o contrário. Deixa apenas ρ como importante na conservação da massa e não U. Então, isso aqui, onde o ρe é colocado como constante, e vamos dizer assim, o ρe vai para o coeficiente e apenas U é ativa,
Isso aqui é a forma incompressível para fazer. Incompressível. Apenas U é ativo. Agora, se eu fizer agora M.E, que é ρE, UE, delta Y, e agora der atenção apenas para ρ, e esse U, se o E aqui, eu vou botar assim, ó, vai para o coeficiente, e ρ é ativa, se eu fizer isso agora, eu estou imaginando um problema em que a conservação da massa vai ter que se dar pela variação de ρ e não de U. E, portanto, se eu fizer isso, eu estou dizendo que esse é um algoritmo bom para escoamentos de alta velocidade, inclusive envolvendo ondas de choque, como eu falei, onde o ρ varia bastante. Tá? Ou seja, se eu prestigiar, ou se eu deixar ativo na equação de conservação da massa o U e o V, e não o ρ, isso vai conseguir resolver escoamentos de baixa velocidade. Se eu disser que o ρ é o ativo e o U e V não, eu vou conseguir resolver escoamentos de alta velocidade. Bom, mas aí a resposta parece simples. Deixa os dois ativos na equação. Se você deixa os dois ativos na equação, deixa ρ e deixa V. Se eu estiver lá embaixo na baixa velocidade, o U e o V vão dominar. E se eu estiver aqui na alta velocidade, o ρ vai dominar. Então você precisa ter um algoritmo que consiga transitar entre escoamentos subsônicos e escoamentos supersônicos. Escoamentos onde a conservação da massa se dá muito mais pela variação de velocidade através das nossas equações de correção e o ρ está fixo, ou lá na alta velocidade, quando eu disser que eu vou corrigir o ρ e não o U, deixando o U nos coeficientes. Então, a ideia é o seguinte: cria-se um algoritmo que tanto o ρ quanto o U sejam ativos na equação da conservação da massa. E o fluxo de massa não vai poder ser calculado nem assim e nem assim. Deixando esse no coeficiente, não, daí vai dar só para incompressível. Deixando o U no coeficiente ativo só esse, isso aqui é para o compressível apenas. Compressível apenas. Então, ficou ativo o ρ e não o U, compressível. Ficou ativo o U e não o ρ, então incompressível. Agora, quer que fique para qualquer velocidade, deixa os dois ativos na equação, que é essa proposição. Essa é a proposição. Ou seja, quando era incompressível, nós tínhamos apenas correções para U. Agora vamos ter correções para ρ também. Vamos ter correções para ρ também. Então, o que você tem que agora fazer é manter tanto a velocidade quanto a massa específica ativas na equação de conservação da massa. É isso que você tem que fazer. E aí é dizer o seguinte: antes eu corrigia um U, que era um U estrela mais um U linha,
Veja, né? A gente quase nunca usou esse U'. U' é isso aqui, né? U' é delta π delta x, né? U estrela mais U', né? O V é o V estrela mais um V'. Poxa, então agora o ρ é um ρ estrela mais um ρ'. É essa que é. Porque se vocês lembrarem, o que nós fizemos para incompressível foi jogar isso aqui, o MW, o M norte, o M sul, tal, na equação de conservação da massa, pegar essas equações de correção para U, V, U, W, U, E, U, W, V norte, V sul, e obtivemos a equação para P'. Agora nós vamos poder, só vai mudar a forma de escrever o ME. O ME vai ser escrito assim, ó. Vocês não dá mais para escrever o ME ou assim, porque se você escolher assim, só dá incompressível. Se você escolher assim com o ρ ativo, só dá compressível. Então você tem que propor, né, o ME agora, ele será um ρe vezes um E vezes um delta Y, e como as duas são ativas aqui, isso aqui é uma não linearidade. É uma não linearidade, né? Então você agora, ao escrever isso aqui, não vai deixar nenhum dos dois no coeficiente, vai escrever assim, ó. M.E é, quem é ρe? É ρ estrela E mais ρ' E. E quem é o E? O estrela mais o E' vezes delta Y. Que o que não foi feito primeiro. Agora, as duas estão aqui ativas. Só abrindo isso aqui, né? Abrindo isso aqui, ó, M estrela, eu vou ter um ρe estrela vezes o E estrela, mais um ρe estrela vezes um UE', mais um ρe' vezes um OE estrela, mais um ρe' vezes um UE'. Vê que a única coisa que vai ser feita aqui em relação ao simple, simplec, a única coisa que vai ser feita aqui é que nós vamos ter uma equação de correção para ρ também. Só isso. E o nosso fluxo de massa vai ser escrito assim, considerando que as duas variam, que as duas têm importância, né? Eu acho que já enfatizei bastante que daquele jeito lá está diferente desse, onde lá eu escolhia alguém para ficar fora, ficar no coeficiente, e daí eu ou corrigia só ρ ou corrigia só U. Agora tem que corrigir ρ e U, e daí as duas serão ativas no processo, né? Então o que a gente faz aqui? Primeira coisa, e o que tem que ser feito aqui, essa linearização que nós estamos fazendo aqui, a linearização desse fluxo de massa, porque ρ vezes U é uma não linearidade. Eu não posso chegar aqui e substituir de cara aqui, por exemplo, ρ função de P' e U função de P'. U é função de P' lá, né? Tá lá, ó. U é função de P'. Poderia achar uma equação, é só pegar a equação de estado, nós vamos ver, e achar ρ função de P'. Jogar aqui um ρ função de P', aqui um U função de P'. Não vai dar um produto de P', né? Vai dar P' vezes P'. E é uma não linearidade. Então tem que linearizar esse termo fonte, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui nós estamos linearizando o termo fonte. Como isso aqui é uma não linearidade, então agora veja o que vai acontecer. É um coeficiente vezes uma UE', que será a função de P'. É um coeficiente vezes uma ρe', que será a função de P'. Mas aqui agora estou com uma soma, né?
eu não tenho mais um produto de P'. Entenderam o que eu quis dizer? Quer dizer, se eu chegasse aqui, botasse aqui a equação de correção de U, chegasse aqui e achasse uma equação de correção para Ρ, função de P', multiplicasse um pela outra, eu ia ter produtos de P', né? P' vezes P'. O P' que corrige Ρ e o P' que corrige U. E ficaria P' quadrado. Tem que linearizar isso. Nós estamos sempre indo para um sistema linear. Tem que linearizar. Então aqui está a linearização desse termo. Isso aqui, como é um produto, é uma linha, aqui linha vezes linha, a gente faz isso aqui igual a zero, esse fluxo. E para tirar essas linhas daqui, né, como o linha é U menos U estrela, V' é V menos V estrela, e Ρ' é Ρ menos Ρ estrela. Agora vocês só peguem, é só para a gente tirar as linhas daqui, ó. Esse U é vou substituir por isso, ó. Daí vai ficar o U e o estrela. Esse Ρ' substitui por isso, vai ficar o Ρ e o Ρ estrela. Desaparecem as linhas aqui. E vai dar o seguinte. Vai ficar o seguinte, né? Vai ficar o ME, vai ficar o Ρe. Eu já estou aqui perdido, ó. Aqui tem o ΔY e aqui eu já não coloquei, né? Ó. Fluxo aqui, tem um ΔY aqui. A hora que eu substituir isso aqui ali e isso aqui ali, né? U e V e o Ρ, eu vou ficar com a seguinte equação: Ρe estrela UE vezes ΔY mais Ρe UE, deixa eu deixar o ΔY fora aqui, Ρe estrela UE mais Ρe UE estrela menos Ρe estrela UE estrela. Isso tudo é o nosso fluxo de massa na face este. É fácil, né? Não vou gastar o nosso tempo aqui. Esse UE', né? É U menos UE estrela. Esse Ρe', então aí vai dar, com aquilo ali zero, fica isso aqui. Fica o coeficiente Ρe vezes o U variável. O coeficiente, podia escrever diferente aqui, mas vai para o coeficiente Ρe ativo. Opa, não é isso que eu quero fazer. Ρe ativo. E aqui são dois estimativas. Então aqui, ó, U ativo vezes o coeficiente Ρ não ativo. Ρe ativo vezes a velocidade não ativa. Menos o produto dos dois aqui. É só olhar as outras expressões. Quem é esta? Essa aqui é como se fosse incompressível, certo? Esquece do resto aqui, ó. Essa é incompressível, né? Essa seria da compressível. E essa aqui vai balancear se é compressível ou não. Então, olha o que acontece aqui, ó. Quando você for lá para o supersônico, esse aqui é que é o adequado, né? Lá no supersônico. Ou seja, lá no supersônico, você não precisa corrigir. A correção de U não é importante. Seria dizer que esse UE aqui pode ser estrela também. Ρe estrela, UE estrela, menos Ρe estrela, UE estrela, cancela, ficou o supersônico aqui, ó. Quando eu estou no subsônico, o Ρe pode ir para o coeficiente. Então esse aqui pode ir para o coeficiente.
ele cancela com esse. Sobrou o quê? O incompressível, baixa velocidade. Então a forma de escrever o fluxo de massa, essa aqui engloba tudo. Vai do subsônico para o supersônico, mas tem esse terminho aqui que vai regulando. E portanto isso aqui vale desde o subsônico até o supersônico, passando pelo transônico. Você resolve os escoamentos a qualquer velocidade, se você usar o fluxo de massa escrito assim. Se você usar o fluxo de massa só escrito assim, é o que já fizemos até agora. Se você usar o fluxo de massa só escrito assim, nós não fizemos nenhum desses, porque não trabalhamos com compressível, né? Mas vai funcionar só para compressível. Se você escrever o fluxo de massa assim, então você tem um escoamento, uma formulação que funciona para qualquer velocidade. E o que se faz agora? Nós continuamos, eu vou escrever aqui a nossa equação de conservação da massa. E eu estou com ela aqui no transiente. Essa foi a equação, esta é a equação que a gente tem que transformar numa equação para pelinha, no caso do simples, do simplex, para pelinha, para poder resolver o problema. Daqui para frente é igual que nós já fizemos, só que quando fizemos isso nas aulas passadas para escoamento incompressível, a gente colocou nesse ME só isso aqui e achou uma equação de correção para o E, né? Que era aquela que está lá escrita lá. O que nós vamos fazer agora? É pegar isso aqui e jogar aqui. E vamos ter que ter uma equação de correção para U, que já conhecemos. Qual é ela? Está escrita lá em cima. E vamos ter que achar uma equação de correção para Rho. E acabou-se, não tem mais nada que fazer. O resto é conta. O resto é conta. Quer dizer, o que muda, né, é uma sutileza que muda. O que muda ao obter a nossa equação de correção, que é para pelinha? O que muda? Muda apenas a forma de escrever o fluxo de massa que entra na equação de conservação da massa. Só isso que muda. E ao mudar isso, a gente enxerga aqui, opa, tem um ρe aqui, que eu preciso achar uma equação de correção para ele. Eu preciso achar uma forma de corrigir o ρ, que obviamente vai ser em função da equação de estado, né, do problema. Vai ser em função da equação de estado do problema. Tá? Então, se nós dessemos continuidade aqui, eu dando continuidade ao nosso problema, nós ficamos assim. Nós teríamos a nossa equação de conservação da massa, né? Quer dizer, seguindo o mesmo procedimento para obter a equação para a pelinha, a gente tem, né? Temos daí, é um negócio de ficar escrevendo aqui agora, né? MP na zero sobre delta T, conservação da massa, ela é o quê? O ME, agora, mas quem é o ME agora? O ME agora é ρe, UE, mais estrela, mais ρe, UE, estrela, menos ρe, UE, estrela, vezes delta Y,
mais ρW, UW, mais ρW, UW, menos ρW, UW, estrela, estrela, delta Y. Eu vou completar aqui para não deixar um pedaço da equação só aqui. Mais o ρ norte, V norte, mais o ρ norte, V norte, agora trocando as estrelas aqui, e menos o ρ norte, V norte, estrela, estrela, vezes delta X, tá? Aqui tem alguma coisa que está errada aqui, né? Isso aqui é menos, né? Ó, menos. E menos ρ sul, V sul, mais ρ sul, V sul, trocando os asteriscos aqui, menos ρ sul, V sul, asterisco para os dois, vezes delta X igual a zero. Agora eu vou pegar um giz aqui, se eu tiver um giz de uma outra cor aqui, eu vou dizer o seguinte, lá no outro dia a gente falou, agora basta jogar a equação de correção para o E, para o W, para V norte, para V sul, porque tudo isso era zero, zero, tudo isso aqui era zero, só tinha esse terminho da frente antes, só tinha esse terminho da frente. Agora nós estamos olhando que precisamos uma equação de correção para ρE, para ρW, para ρ norte e para ρ sul. Então, o próximo passo é dizer o seguinte, porque agora isso aqui eu já tenho. O E, o W, V norte e V sul já temos estas equações de correção. Já temos essas equações de correção. Então, próximo passo, determinar a equação de correção para ρ. De onde vem isso? Como é que apareceu o nosso U estrela? O nosso U estrela apareceu o seguinte, que a gente falou, se eu inserir na equação do movimento um P estrela, vai originar um U estrela. Eu faço a mesma conversa agora. Se eu inserir uma pressão P estrela na equação de estado, ele vai me dar um ρ estrela. Se essa pressão P estrela é uma pressão tentativa, se eu inserir P estrela na equação de estado, vai me dar um ρ estrela. Então nós fizemos isso com a quantidade de movimento, com o estrela, né? Quer dizer, falamos que se eu inserir uma pressão P estrela na equação do movimento, ao resolver vai me dar um U estrela, estimativa. Agora a mesma coisa, se eu inserir um P estrela na minha equação de estado, vai me originar um ρ estrela. Então é uma coisa assim, né? Quer dizer, se eu colocar aqui a equação de estado, né? P, já vou botar o contrário aqui para poder P estrela é um ρ RT, ou seja, um ρ estrela é um P estrela sobre RT. Equação de estado, P é ρ RT.
Se eu integrar um P estrela, eu tenho um Rho estrela. Tá? Escrito assim. Se eu entregar aqui um P, eu tenho o Rho. É o mesmo raciocínio. Então agora eu tenho um Rho, que é um P sobre RT. Agora é só subtrair um do outro, né? Subtrair um do outro. Eu tenho que o Rho é um Rho estrela mais P' sobre RT. Mais P' sobre RT. É isso? É um P' sobre RT. Já temos uma equação de correção para Rho agora. O que eu preciso agora? Preciso de Rhoe, Rho Rho norte e Rho sul. Para quê? Para jogar aqui dentro. Rhoe, Rho norte, para jogar aqui dentro. Preciso disso. E aqui tem um detalhezinho. É apenas um detalhezinho. Que, usando de novo a nossa malha aqui, nós estamos pensando aqui sempre na malha cartesiana. Eu tenho P e Rho estão armazenados aqui no centro. P e Rho estão armazenados no centro. O P' também está armazenado no centro. Mas o que o método está me pedindo é, por exemplo, o Rhoe aqui, ó. O Rhoe, eu quero o Rho W, o Rhoe, o Rho W, o Rho norte e o Rho sul. E os Rhos estão aqui nos centros. Então eu tenho que, como eu conheço o Rho aqui, conheço o Rho aqui, porque o Rho é armazenado junto com, sempre no centro. Se o arranjo for desencontrado, a única coisa que está defasada são as velocidades, né? O resto está tudo no centro. U e V estão assim, e no centro está P, pressão, temperatura, as propriedades físicas estão todas ali. Tá? Então o Rho está ali no centro, junto com o P. Mas o método está me pedindo ele nas interfaces aqui. Está me pedindo ele nas interfaces. Então eu vou apenas, a gente vai concluir na próxima aula, eu apenas vou dizer o seguinte: eu preciso de uma função de interpolação, porque eu sei o Rho, aqui eu quis escrever pressão e Rho, né? Para esse é o volume de controle E e esse é o P, certo? Onde tem, então para não ficar dúvida, pressão, Rho, temperatura, está todo mundo armazenado aqui. Pressão, Rho, temperatura, esse aqui é o ponto E, esse aqui é o ponto P. Quem é o meu Rhoe? Uma função de interpolação. O meu Rhoe pequeno vai ter que envolver o Rhoe grande e o Rho P grande. Então nós vamos propor uma assim, ó, 1 meio mais gama E de Rho E mais 1 meio menos gama E de Rho P. Essa é aquela, se eu tiver uma velocidade assim, então esse gama vai ser meio, e o gama será sempre mais meio ou menos meio, porque a equação de conservação da massa não tem termo difusivo, então não tem aquele balanceamento, né, para balancear difusivo com advectivo. Conservação da massa é só advectiva, só tem o lado esquerdo, né? Então, vejam bem, se o gama é meio, o Rhoe, eu fiz o contrário aqui, eu acho, espera um pouquinho. Se o gama, eu quero que o Rhoe
seja o ρP se for positivo. Então, gama meio, então está trocado aqui. ρP mais ρE. Se o gama é meio, o ρE é o ρP. O fluxo está positivo assim. Se o gama é menos meio, o fluxo é o contrário. Menos meio. Menos mais. E o ρE é o ρE grande. Fica aqui. Então eu tenho o ρE que é assim. Tenho um ρW. Tenho um ρ norte. Tenho um ρ sul. Que vai ter a mesma expressão. Que vão ter as mesmas expressões. Então eu consigo achar o ρE no centro. Depois de achar esses ρEs aqui nas interfaces, achar os ρEs nas interfaces, é jogar isso tudo lá para dentro e obter a nossa equação para Pelin, que vai ter alguns coeficientes, algumas coisas que eu quero comentar mais com vocês ainda na próxima aula. Tá? E vou voltar a falar aqui dessa questão de advectiva, difusiva, na conservação da massa e tal. Olha, pessoal, até quarta-feira que vem, quando concluímos então a nossa disciplina na quarta-feira que vem. Obrigado.